Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite dos colegas da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha para participar desse evento, em especial a amiga e colega Poliana, colega de corrida, né? Por poder participar desse primeiro Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia. É algo muito importante que estamos tendo hoje em dia, né? Nós, desde o início do ano, com o estouro da pandemia, por exemplo, nós vimos como a ciência é importante. E não só a ciência, mas como essa ciência é desenvolvida em prol da comunidade em várias universidades, tanto federais quanto privadas. Porém, a grande maioria do desenvolvimento técnico-científico parte sempre das instituições públicas, porque nós temos um viés para isso. Os professores não são apenas professores, são pesquisadores também. Nós não somos avaliados apenas por sala de aula, e sim por um conjunto de projetos de pesquisa, ensino e extensão. Isso é fundamental para o atual desenvolvimento da ciência. E o evento em si, quando eu conversei com a Poliana, nosso grupo de WhatsApp, grupo da internacionalização, tem muito a ver, por coincidência, o título tem a ver com um livro que eu publiquei em 2013, né? Que é Moeda e Poder em Roma, um mundo em transformação, que é justamente o tema que trata esse evento, né? Um mundo em transformação, que nós estamos vivendo agora. De mais nada, meu nome é Cláudio Ampierre Carlan, eu sou professor de História e Arqueologia da Universidade Federal de Alfenas. Atualmente estou, né, como diretor de Relações Internacionais e Interinstitucionais da Universidade Federal de Alfenas. Eu atuo, além disso, também atuo na graduação, do curso de História, e na pós-graduação, nosso programa de pós-graduação em História e PEC, como a universidade é jovem também, né? É um programa novo, então ainda estamos tentando na questão principalmente de fortalecê-lo cada vez mais. Tá? E falei também, por isso que esses temas tecnológicos eu apanho um pouco, porque minha área, eu, por exemplo, sou totalmente contrário, sempre fui, qualquer atividade online. Porém, por causa do que nós estamos passando hoje com a pandemia, a saída que nós temos é essa. Então, mesmo contrário, e apanhando muito por sinal, é fundamental mantermos esse contato, mesmo que seja online. Então, eu espero que no segundo congresso, interdisciplinar, né? Vamos ter segundo, terceiro, quarto, vários outros, né? Ciência e tecnologia, eu espero estar presente, né? Presencial mesmo, para tomarmos um bom café da região e um ótimo vinho. Né? Bom, a questão toda, o título, né? Quando conversei com a Poliana e com os colegas que organizaram o evento, também os colegas daqui da Unifal, né? Do campus Poços de Caldas, né? Que eu tenho um carinho todo especial para aquele campus, que, na minha opinião, é o campus mais bonito da Unifal de Poços de Caldas, e muito bem organizado também. O exemplo que eu tiro é esse de Poços de Caldas, além de todo o trabalho técnico que as engenharias fazem, que é espetacular. Né? Então, nesse sentido, o tema, mais ou menos, desse bate-papo, dessa conferência que foi sugerido, pesquisa, ciência e ensino e o mundo de transformação. Por quê? Porque o nosso mundo, de uma maneira geral, está em constante transformação. E à medida que nós estamos avançando com a tecnologia, as transformações são mais coerentes. Por exemplo, eu escrevi cartas, que eu saí de casa muito cedo, né? Mais ou menos com 16 para 17 anos, então correspondia, e não tinha telefone, né? O telefone existia, porém era caríssimo, né? Tinha que entrar numa fila e ficar esperando a eterno. Então, eu me comunicava com meus pais através de cartas. Eu me considero jovem, tenho 53 anos. Então, por cartas. E o que acontece? E essas cartas, hoje são e-mails. Não existem mais. Nunca. Deve ter uns
uns 25 anos que eu não escrevo carta nenhuma. Então, hoje em dia temos e-mails, o Zap, o celular. Então, é uma transformação. Em apenas de 20 anos, quantas transformações nós já estamos tendo, né? Tanto na questão profissional, quanto pessoal, particular, enfim, de uma maneira como um todo, né? Por que agora isso está cada vez mais nítido? Infelizmente, por causa da pandemia, né? Não é a primeira pandemia que nós enfrentamos. O ser humano enfrenta, desculpa. O ser humano como um todo não é a primeira que enfrenta. Também não vai ser a última. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, que não vai ser a última também. Então, o que acontece? Mas, porém, é a primeira pandemia que nós podemos enfrentar. Porque nós temos relatos, experiências passadas de outras pandemias e como essa nós podemos enfrentar, apesar de não termos vacina ainda. E a outra questão que está sendo muito debatida, principalmente com a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan, é a questão da vacina. Por exemplo, saiu no site da Fundação Oswaldo Cruz, umas 3 semanas atrás, que vacina só em abril de 2021. Porém, até entrar no mercado, etc., que todo teste para vacina são feitos 3, mais ou menos, são 3 fases, são 3 fases que comentam a questão da vacina. Então, seguindo toda essa etapa, em abril de 2021 estaria pronta uma vacina que poderia ser usada pelo primeiro grupo de risco, né, para depois os outros, as pessoas que têm milhões e bilhões de pessoas na fila, né? E numa pandemia, todos perdem. Nós perdemos muito, todos nós perdemos muito, com milhões de pessoas, não só na questão profissional, que tinham vários assuntos profissionais. Vou citar o exemplo aqui da Federal de Alfenas. Nós tínhamos vários assuntos para resolver, encaminhados já para a resolução, encaminhando para um denominador comum. A Poliana também participou das nossas reuniões do colegiado de internacionalização que nós temos, que reúne todas as universidades federais, né, institutos federais também. Então, nós tivemos esses contatos todos, perdemos, que agora não adianta, estamos tentando manter ela online, porém os projetos em andamento foram ainda mais na internacionalização, nós vamos ver daqui a pouco porque, né, foram cancelados não, tinham adiados, como projetos pessoais, de trabalho pessoais, como professor também, tinha projetos já encaminhados, já. Principalmente na minha área de arqueologia, eu trabalho com o Império Romano, então tinham locais para escavações que eu participo com os colegas da Universidade de Lisboa, o professor Carlos Fabião, que é o diretor da arqueologia de lá, em Amaia, em Portugal, né, o antigo Porto Romano de Portugal, com os colegas da Universidade de Barcelona, o professor José Remessaro e Antônio Aguilheira, que também participamos nas escavações em Roma, no Monte Testácio. Então, quer dizer, tudo isso, tinha alunos que iam participar, além de pessoais também, familiares. Então, em resumo, todos nós perdemos alguma coisa, uns mais que os outros, é verdade, mas todos nós perdemos alguma coisa com essa questão da pandemia. E o que a pesquisa e a ciência e o ensino têm a nos ensinar nesse momento? Primeiro ponto, achei o título do evento, né, Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia, perfeito. Não é nada mais moderno do que isso. Nada mais atual que está acontecendo hoje do que isso. Por exemplo, vou citar um exemplo na história, que no caso é a minha área. O primeiro texto científico sobre a questão da medicina, por exemplo, é chamado Papiro de Smith. Edward Smith foi quem descobriu esse papiro. Data aproximadamente de 1700 a.C., ou antes da Era Comum, que são termos que os historiadores usam atualmente, né? É um texto científico. Nesse texto, Papiro de Smith,
Não entra, por exemplo, rituais mágicos, místicos ou religiosos. É texto absolutamente científico, escrito por volta de 1700. Né? É uma cópia de 1700. O original provavelmente teria sido escrito por Imhotep. Imhotep foi arquiteto, vizir, né? Médico do faraó da terceira dinastia de Djoser. Ficou imortalmente conhecido no cinema como a Múmia, né? A Múmia do original de 1930 com Boris Karloff, e depois as duas filmagens que teve, refilmagens que ocorreu no final da década de 90, no final da década de 90, início do ano 2000, Imhotep ressurgiu, mas lógico que é uma criação do cinema, na arte cinematográfica, que não retrata a pessoa em nada. Como a múmia do Imhotep não foi encontrada ainda, então surgiu todas as lendas cinematográficas, enfim, foram criadas em cima desse personagem. Imhotep ele construiu a pirâmide de Saqqara, no Egito, que é aquela pirâmide negrão, né? Que hoje, algum tempo atrás ainda podia subir, mas hoje parece que está proibido por causa do desgaste. Né? Então, o que houve? O que ocorreu? Ele se baseou na coluna vertebral para a construção daquela pirâmide. E Imhotep teria escrito esse relato médico, técnico, que é o papiro de Smith, que foi uma cópia que o Smith que foi encontrado, datado em 1700, que Imhotep realmente viveu lá pelo século 28, 27 a.C., né, antes da Era Comum. Pouca coisa sabe sobre ele, só que era vizir, provavelmente até da família, né, do Djoser, e essa primeira pirâmide. Outros ensinamentos, outros dados médicos do Imhotep é a utilização, por exemplo, do mel como antibiótico, anti-inflamatório. São do éter para conservar, até mesmo a palavra química, vem do Egito, do Antigo Egito, né? Quimi. Então, são dados técnicos científicos que chegaram até os nossos dias. Algumas cirurgias também, descritas no papiro, já teriam sido realizadas. Cirurgias cranianas, por exemplo, já eram realizadas no Antigo Egito, não só no Egito, no mundo Inca também utilizavam realizavam cirurgias cranianas e o paciente sobreviveu. Claro, como ele sobreviveu não temos como saber. Mas o que acontece? Quando foi encontrado a sua ossada, como ele morreu bem depois da cirurgia, sobreviveu à cirurgia. Isso é fato, né? E fato não pode ser negado. Né? A ciência não pode ser negada. O que tem isso de importante também? Agora está sendo moda agora chegar e destruir estátuas dos antigos conquistadores espanhóis, portugueses, durante essas últimas crises sociais e políticas que nós estamos tendo. Aí não lembro bem, foi um político, não me recordo o nome agora, né? Disse, poxa, mas se fosse assim, nós vamos ter que destruir também as pirâmides do Egito, porque foram construídas por escravos. Bom, dois pontos totalmente diferentes. As pirâmides do Egito não foram construídas por escravos. Eram trabalhadores livres e assalariados. Tanto que em frente às pirâmides, as mais famosas, né? Khafre e Miquerinos, que eram os três faraós, né? Da mesma dinastia, as mais famosas, em frente a elas foi encontrada uma cidade industrial para abrigar os trabalhadores, que eram assalariados. Lógico, não existia papel moeda. Então eram pagos com víveres, com alimentação, enfim. Eles eram assalariados, não eram escravos. A escravidão no Egito, forte mesmo, até como narra em alguns escritos do Antigo Testamento, do Pentateuco hebraico, já mais ou menos por volta do ano de 1500, 1300 a.C., quer dizer, bem 1000 anos depois da construção das grandes pirâmides. Eram trabalhadores livres, não eram escravos. E, claro, um exemplo que eu vou dar claro e bem típico que ocorreu na Espanha durante a ditadura de Franco. Franco, como os demais ditadores e imperadores romanos faziam isso,
ele sempre constrói uma estátua equestre. Um cavaleiro. O Franco, vou pegar o exemplo de Franco, estamos falando sobre ele. Franco como cavaleiro e um cavalo. Tem no Rio de Janeiro, não lembro qual é a praça, é perto do Teatro João Caetano, tem uma estátua equestre do Dom Pedro I. No Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, nós temos uma estátua equestre do Dom Pedro II. Por que uma estátua equestre? Porque o cavalo em si ele representa um símbolo tradicional de vitória. Como São Jorge derrotando o dragão, do bem derrotando o mal. O cavalo representa a vitória. É um representante em si da vitória, essa simbologia. Por isso que os ditadores usavam. Por isso que Franco fez a mesma coisa. Então, em frente a um quartel, no Monte Ruiz, em Barcelona, tinha uma estátua equestre do Franco, que hoje é o Museu de Arqueologia, se não me engano. O que eles fizeram? Botaram abaixo a estátua quando terminou a ditadura franquista. E a Espanha voltou a uma democracia, de uma monarquia, né, parlamentar democrática. Muitos criticaram por quê? Porque faz parte da história. Ou certo ou errado. E para lembrar o que aconteceu para não acontecer mais. Seria mais ou menos, vamos destruir então os campos de concentração. Não, que faz parte da história humana. Não é que ninguém quer lembrar, mas já tem que ser. Tem que existir, tem que ser lembrado para que isso não ocorra mais. Para que sirva de exemplo. Então, é mais ou menos, são os pontos em si que tem que ser dito. Por isso que é muito comum os imperadores romanos, reis e ditadores, essa construção equestre. Inclusive, o passaporte italiano tem uma representação equestre do imperador Marco Aurélio. Nós vamos falar daqui a pouco sobre ele. O básico mesmo da ciência, história como disciplina científica e outras ciências afins, o modelo mais claro que temos é justamente, na minha opinião, né, de Hipócrates, de Cosme, que vai ser chamado pai da medicina, no ano de 430 a.C., quando ocorreu uma pandemia em Atenas. A cidade foi totalmente atacada por essa pandemia. Milhares de pessoas, inclusive Péricles morreu na época, e um historiador chamado Tucídides, que escreveu o seu livro A Guerra do Peloponeso, que boa parte chegou até os nossos dias, História da Guerra do Peloponeso, né, que é a guerra entre Atenas e Esparta, que ocorreu durante esse período também. Ele narrou os trabalhos realizados por Hipócrates e Cosme e seus discípulos. Então, o que Hipócrates fez? Isolamento. Para evitar que a pandemia se espalhasse pela cidade, isolamento. Políticas públicas e a lei tem que ser obedecida. Alimentação, uma boa alimentação, o cuidado físico dos pacientes e o cuidado, principalmente com ele, com os seus discípulos, né? O corpo de saúde, não pegar a doença. Então foi algo básico que Hipócrates fez, que serviu de modelos para todos nós até hoje. Então o isolamento não é nasceu do hoje. Não, o isolamento já era utilizado muitas vezes durante as pandemias para evitar que ela espalhe, porque só espalha com o ser humano. E com o quê? Com um agrupamento de pessoas. Então tem que isolar para que essa doença não espalhe. O que aconteceu durante, por exemplo, a peste bubônica, a peste negra, na Europa do século XIII e XIV, que dizimou mais de 25% da população. As pessoas que se deslocavam tinham em mente que, como era algo divino, um castigo divino, então elas fugiam das cidades para o campo ou para outros locais menores. E com isso a doença ia junto. Quer dizer, a doença acompanha, né, o deslocamento humano e daí espalhando cada vez mais, sem ter um controle. Por isso que o isolamento é um desses controles já identificados por Hipócrates. Isso há mais de 1.500 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás. Aí depois nós chegamos que Hipócrates teria contato com esse texto do Imhotep. Teve contato. E utilizou muito do que ele aprendeu em seus estudos. Aí voltamos para o mundo romano. A grande peste que teve no século II depois de Cristo,
já não era comum, que o Marco Aurélio, que era o imperador no momento. Marco Aurélio ficou também imortalizado no filme, em 2 filmes, né? A Queda do Império Romano, década de 60, se não me engano, até com a Sofia Loren trabalhou. E o Alec Guinness, que fez o papel do Marco Aurélio. Alec Guinness, que foi o primeiro One Kenobi, né? Guerra das Estrelas. Quer dizer, na minha época, a primeira, né? Década de 70, 80. Né? Então foi o One Kenobi. O Alec Guinness, um grande ator inglês, né? Que fez o imperador interpretou o imperador Marco Aurélio nesse filme. E o outro, Richard Harris, que no Gladiador. Richard Harris foi o primeiro Dumbledore, nos 2 primeiros filmes do Harry Potter. Né? Então, a vantagem de ter filhos é essa, né? Você tem que acompanhar também o cinema. Né? Então, o que acontece? Nesse período, teve uma grande peste bubônica no Império Romano. Segundo o historiador John Cassio, que viveu no período, chegava a ter 2.000 mortes por dia. Nós estamos falando num mundo bem inferior, menos conhecido que o nosso. Né? E Galeno, que era um médico grego que trabalhava em Roma na época, e era médico, filósofo também, relatou muito do que ocorreu durante esse período. Tanto que Galeno defendia que todo médico tem que ser um filósofo. Senão, não é médico. O melhor médico é o filósofo, segundo o próprio Galeno, Cláudio Galeno. Né? O que o Marco Aurélio fez, então? Seguiu as determinações do Galeno e impulsionou a economia. Como vai impulsionar a economia? E essa peste durou mais de 15 anos, se não me engano, não sei se 12, em torno de uns 15 anos, mais ou menos. O que o Marco Aurélio fez? Ele fez o chamado plano do Keynes, Lord Keynes, né? Fez a mesma coisa no século XX com o New Deal, né? Com a quebra da Bolsa de Nova York. Keynes também sugeriu e o Roosevelt aceitou. Qual é o plano do Marco Aurélio? As pessoas não podem passar fome, mas também não podem sair trabalhar. Então, o governo romano, o Império Romano, bancou os comerciantes, a população em si. Acabou o dinheiro do Império. O que o Marco Aurélio fez? Investiu o dinheiro dele, a mulher dele é riquíssima, né? A Lucila, uma família importantíssima, muito rica, romana, no comércio, nas exportações na população romana. Para quê? As pessoas não morreriam de fome, manteriam uma renda básica para sobreviver e o Estado tomaria conta. Não é socialismo, não. Em época de crise, o que o Keynes vai escrever 1000 anos depois? Em época de crise, o Estado tem que assumir o seu papel. Vamos resumir. Uma palavra, algo mais simples. Em época de crise, o que o Estado tem que fazer? Pagar alguém para fazer buraco e pagar alguém para tapar esses buracos. Foi o que o Roosevelt fez nos Estados Unidos. Tanto que o Roosevelt governou por mais de 10 anos. Se não me engano, ele ficou 14 anos como presidente dos Estados Unidos, algo que hoje é impossível. Seria impossível hoje em dia. Então, o que aconteceu? Para salvar a economia, é isso que tem que ser feito. Então, é uma intervenção do Estado na economia em época de crise. O próprio Adam Smith, que é o pai dos precursores do liberalismo econômico, diz que o Estado não deve intervir na economia. Porém, saúde e educação é um dever do Estado. Isso é lógico. E o próprio, dentro do liberalismo econômico, ele defendia que o Estado deveria, sim, pegar para si a responsabilidade da saúde e da educação. O Marx, por exemplo, ele defendia que as universidades públicas cobrassem mensalidade. Mas isso os defensores de Marx não citam, como os defensores do Adam Smith também não citam. Os liberais não citam essa parte do Adam Smith e os marxistas não citam essa designação do Marx. Por quê? Porque Marx achava que o Estado investiu na sua formação, então você tem que devolver para o Estado. Ou através de trabalho, ou pagando mensalidade, enfim, dando o seu jeito. Então são pontos de vista diferentes que os defensores preferem não usar, não citar. Né? Bom, então, Keynes não fez nada novo. Ele seguiu o exemplo de Marco Aurélio de 1000 anos atrás. E conseguiu estabelecer a economia dos Estados Unidos
chamado New Deal, né? E Keynes também não era comunista. Lord Keynes era membro do parlamento inglês, né? Câmara dos Lords, por sinal, que ele era de uma família nobre inglesa. E toda vez que acontece uma crise dessas, todos os economistas voltam com a ideia do Keynes. Durante vários programas jornalísticos, quando no início da pandemia, entrevistaram vários economistas liberais, por sinal, liberais da escola de Chicago, que já trabalharam em governos anteriores, como o governo Fernando Henrique Cardoso, governo Lula, governo Collor, defendendo o plano Keynes. Todo mundo defendendo o Keynes de novo. Porque mais sempre volta a termos nessa tecla. Então aí nós vemos o quê? A junção, a união, essa interdisciplinaridade. Saúde, economia, história. Por isso que uma ciência é importante para o desenvolvimento de outra. Elas não vivem sozinhas. Que muitos defendem hoje em dia, pô, história não serve para nada. História é uma cultura inútil. Exemplo, né? Não, a história tem a sua função. Por isso que é importante ter pesquisa em história. Porque ela ajuda a entender pontos que estão fora da nossa realidade. O próprio Newton, no século XVIII, quando teve uma pandemia também em Londres, foi peste bubônica também. Porque as cidades antigas não existia um sistema de esgoto como nós temos hoje em dia. No Império Romano, sim. Em Roma existia um sistema de esgoto, porém é precário, mas existia. Já do século VIII para cima, o sistema de esgoto romano desaparece, então as cidades não tinham sistema de esgoto. Então juntavam muito ratos. Por isso que viviam, e eram cidades medievais, né, todas elas apertadas, cercadas de muralhas, sem pavimentação, sem nada. Lembra muito as comunidades no Rio de Janeiro. Totalmente construídas sem nenhum projeto, sem nada. Então, as doenças, os cortiços, melhor dizendo, no Rio de Janeiro, as doenças corriam soltas. Né? Então, Londres não era diferente. O que aconteceu? Mas todos usaram o isolamento. Newton foi um deles. Quando Newton ficou parte do isolamento, ele desenvolveu grande parte dos seus projetos. Das leis de Newton, das suas leis que serão até hoje são estudadas na física, assim, na física moderna. Então são pontos importantes que devem ser defendidos. Né? Um outro ponto, fundamental, aí já puxando para a minha área na gestão, que é a internacionalização. Internacionalização ela faz parte desde que surgiu as primeiras universidades, surgiu já a questão da internacionalização. Vou pegar o modelo de Salamanca. Salamanca na Península Ibérica, né? Se eu não me engano, há pouco tempo completou 800 anos, algo parecido. Tem uma briga, Salamanca e Bolonha, para saber qual é a mais antiga. Vamos pegar Salamanca, tá? Que está mais próximo aqui, né? De nós. Né? Então, Salamanca, o que aconteceu com Salamanca? Na Península Ibérica, nesse período, eles aceitavam, eles não tinham essa preocupação se era judeu, muçulmano ou cristão. Eles tinham a questão do conhecimento. Então, Salamanca, ela começou com esse processo de internacionalização como universidade. Muitos ligados ao papado, claro, ligados até o século XVIII, a universidade é muito ligada à religião, à teologia, ao curso de teologia, que é o principal deles. Né? O cara a professora da cadeira de teologia da Sorbonne, por exemplo, é o máximo. Né? Até naquele livro, Humberto Eco, no Nome da Rosa, ele cita essa passagem. Então, o que aconteceu? Com esse processo de internacionalização, então, judeus, cristãos e muçulmanos tiveram contato e não podemos esquecer que grande parte desses textos, inclusive médicos, matemáticos, gregos, foram traduzidos para o árabe também. Aí depois para o latim, claro, para ter um acesso maior para todo mundo, mas foram feitos. Os textos, por exemplo, de Páfia de Alexandria, por exemplo, tem até o filme sobre a vida dela, belíssimo filme, ficaram esquecidos durante um bom tempo e voltaram voltaram, mais ou menos no século XVIII para frente, né, com o iluminismo, voltaram
aos estudos acadêmicos. E ela tinha feito projetos espetaculares que até então poucos conheciam. E vamos ver outros casos também. Então, a medicina muçulmana é muito avançada, enquanto que a medicina cristã nem tanto. Porque os cristãos não poderiam fazer aula de anatomia, por exemplo, com cadáveres. Eles não poderiam fazer isso. Os muçulmanos poderiam. Então, perdeu-se muita coisa. Um exemplo claro, muito bem explicado, por exemplo, algo simples também, foi a questão do século XIX com a asepsia. O que acontecia no século XIX? Nas enfermarias inglesas, nos hospitais ingleses, o pessoal que tinha grana era atendido pelos médicos. Não tinha grana, era atendido pelas parteiras durante o parto. Aí eles começaram a fazer relatos que os partos que eram realizados pelos médicos morriam muito mais recém-nascidos do que pelas parteiras. Aí o médico foi fazer mas como isso é impossível? Aí ele viu, não, por exemplo, o médico saía de anatomia estudando cadáver e ia fazer o parto. Aí a criança morria, os germes de bactérias, enfim, um monte de coisa. Enquanto que a parteira, não, ela fervia a água, lavava as mãos da asepsia para fazer o parto. Então, com isso já diminuiu o número de mortes gritante. Então, são pontos que a ciência vai avançando. E não podemos esquecer também que esses relatos, boa parte deles chegaram nos nossos dias por causa de um médico que é historiador da medicina, que é Sir William Osler, que era canadense há muitos anos na Inglaterra. E outros trabalhos feitos através da medicina social, por exemplo, né, o caso da Fiocruz, que tem um grupo muito forte, muito ativo da medicina social, que inclui vários pesquisadores, sociólogos, antropólogos, médicos, historiadores, matemáticos. Então, esse é o lado da ciência, o lado que tem que ser preservado da ciência, né? Um outro ponto, como ocorre hoje em dia? Por exemplo, uma desinformação ou uma conotação pejorativa do trabalho científico. Algum tempo atrás, pouco tempo, foi feita uma live num certo local, aqui no Brasil, de um senhor que ele é professor de uma universidade pública, atualmente trabalha ou trabalhava, né, em Brasília, junto com a presidência da República, e na live ele estava criticando os três poderes públicos, o executivo, o legislativo e o judiciário, dizendo que não funciona, no papel muito bonito, mas não funcionaria na prática. Quando teve aquela questão complicada, está tendo ainda em Brasília, da crise entre os três poderes, né? Então ele falou que na teoria não funcionava e que Rousseau estaria errado. Só que esse senhor errou por algo clássico. Não foi Rousseau que falou isso. Rousseau, quem definiu os três poderes públicos foi Montesquieu, não foi Rousseau. E Montesquieu, ele se baseou em Políbio, que é um historiador grego que viveu muito tempo em Roma. Ele foi enviado como refém, que era comum, né? Quando os povos eram conquistados, mandavam pessoas importantes, né, como refém. Foi criança como refém, foi criado em Roma, fez amizade criado pela família do Cipião africano, que vai derrotar os cartagineses nas guerras púnicas, né? Tanto que Políbio escreveu sobre as guerras púnicas, né? E Políbio tentou explicar por que uma aldeiazinha às margens do rio Tibre tornou-se a cidade mais importante do mundo. Como isso é possível? Então, uma das definições que Políbio faz foi essa divisão de poderes. Claro, ele não cita executivo. Por exemplo, ele desconhecia o executivo, mas ele cita o consulado, o cônsul, como alguém que exerceria esse poder. Além do Senado, que seria o legislativo, e o procônsul, que faria a questão do judiciário. O Montesquieu pega esse exemplo e escreve no seu Espírito das Leis. Então, foi Montesquieu, não foi Rousseau, que serviu de modelo para todos os países do mundo que usam, até hoje, esse sistema.
Voltando à questão da internacionalização. Então, esse processo essa troca foi importante. O Japão, no século XIX, ele era um país feudal. Então, ele começou a modernização do Japão. Como o Japão se modernizou? Ele simplesmente pegou seus jovens e mandava estudar fora. Uma espécie de ciência sem fronteiras. Né? Quando os jovens estudavam em vários países da Europa, Estados Unidos, então muitos foram para os Estados Unidos, eles retornavam para o Japão com aquele conhecimento técnico-científico para aplicar no país. Além de, no mínimo, falar um outro idioma. Então, exemplo que eu cito muito até em sala de aula foi do almirante japonês Yamamoto, que comandou o ataque a Pearl Harbor, em 1941. Então, Yamamoto conhecia os Estados Unidos, ele morou nos Estados Unidos, estudou em Harvard, se não me engano fez economia em Harvard. O pai dele foi diplomata, embaixador nos Estados Unidos, falava o inglês fluentemente, então ele conhecia todo aquele sistema, sabia como funcionava. Então, qual é a ideia do Yamamoto? Atacar Pearl Harbor e logo depois fazer o quê? Não, pessoal, vamos fazer um acordo de paz, não é bem isso, foi um equívoco, nós erramos. Tá. A ideia dele é essa, porque daí ele tiraria os Estados Unidos da guerra, porque ele sabia que a indústria norte-americana ela é preparada para a guerra. Então, hoje é uma fábrica de panelas. Se estourar uma guerra mundial, amanhã vira uma fábrica de canhões. Yamamoto sabia disso, tem que evitar isso. Só que a ideia dele era perfeita. Só que não deu certo porque quando derrotaram, aquele ataque surpresa em Pearl Harbor, derrotaram a marinha norte-americana, o alto comando no Japão, que é o comandante do Estado-Maior ligado ao imperador, é o general Tojo, né? Ele, não, agora nós conseguimos ganhar tranquilo. Só que eles não esperaram, que Tojo desconhecia esse poder de reação que o Yamamoto sabia que a indústria norte-americana tem. Então deu no que deu, né? Depois a ideia do Yamamoto é evitar o maior número de mortes possíveis. Só que, como ele morre depois, em 43, na Batalha de Midway, logo depois da Batalha de Midway, né, o avião dele é atingido, ele morre, e aí, aí foi aquela destruição total até chegarmos aos fatídicos bombardeios, né, Hiroshima e Nagasaki. Então o Japão teve essa ideia, essa internacionalização, que ajudou a moldar a cultura japonesa, que ela estava muito presa à terra, ao feudalismo, às tradições. Então você tem as tradições. O próprio Tojo Yamamoto é descendido de famílias de samurais. Você mantém as tradições, porém você moderniza, é a modernização, sem perder as tradições. Então, essa foi uma preocupação. O que ocorreu também no Brasil na década de 30, quando foi criada a USP, né? Não tinham professores para trabalhar na USP. Então, o que o Vargas fez? Contratou professores de fora. Aí que veio o Lévi-Strauss, Brodel, no caso da história, né? Eles vieram ministrar aula na USP. Foi criado o curso de História na USP. E o Brodel, na época um jovem, vai ser, na década de 60, vai ser o diretor da Escola de Altos Estudos da França. Então, nós somos um historiador renomado, uma obra belíssima, por sinal, sobre o mar Mediterrâneo e o mundo Mediterrâneo, no tempo de Filipe II. Então, esse é um processo de internacionalização que já ocorre. Porém, como manter esse processo de internacionalização hoje? Todos os processos de intercâmbio de internacionalização estão parados. Uma que não é viável, não tem como. Então, já falo muito, vários tipos de mobilidade que as universidades espanholas estão defendendo. Inclusive, no nosso grupo, que a Poliana faz parte também, de internacionalização, colegiado de internacionalização das instituições de ensino superior, já isso está sendo debatido. Temos vários grupos de trabalho, inclusive o meu grupo de trabalho, que algum está atrasado, né? Lógico, né? Quero ver essa semana como eu ponho em dia, sobre essa questão da internacionalização, ainda mais agora, com essa pandemia. Que a internacionalização não é apenas você viajar e conhecer um outro país e aprender uma outra língua. Internacionalização, você vai conhecer a cultura do outro país. Você vai entrar em contato com a cultura. Aí você aprende a respeitar essa cultura. O dia a dia, como isso ocorre.
Isso é fundamental, além das disciplinas, é claro. Então, nesse processo, por exemplo, então, foram criadas várias disciplinas online para adiantar. E algo que eu acho que tem que ser mantido, aproveitando agora essa pandemia que nós vivemos, que, por exemplo, provavelmente vão ficar o ano todo só online, não tem outra expectativa, né? Vai ser tudo online. Curso de línguas, que é fundamental. Uma que é bom, até os especialistas falam muito que é bom até para o cérebro, né? Inclusive, acho que atrasa vários processos de demência, de Alzheimer. Você saber uma outra língua ajuda muito. Além de ser útil, claro, para todo mundo. Então, aproveitar esse período para pode ser feito simples, aprender uma língua estrangeira, já visando o processo de internacionalização. Porque nesse processo de internacionalização, nós voltamos ao título do evento. O quê? Interdisciplinar de ciência e tecnologia. Todo o processo científico que está sendo realizado em outras universidades, espalhadas pelo Brasil, pela América do Sul, pelo mundo em geral, você tem contato, você aprende, você traz para cá. Como você leva também boa parte do nosso conhecimento em troca para os colegas de outros locais. Então, isso é fundamental para o amadurecimento técnico-científico que nós vivemos agora. Nós estamos passando por esse período. Então, por exemplo, uma vacina para a Covid não vai ser algo só no Brasil ou só na Inglaterra, como essa vacina de Oxford, que está sendo muito divulgada, ainda está em testes ainda, vai ser algo universal. Como foi a questão do H1N1. Por exemplo, a minha avó, ela pegou a gripe espanhola, sobreviveu, uma das sobreviventes, mas pegou a gripe espanhola. Num período em que não tínhamos todo esse conhecimento técnico-científico e a medicina tinha melhorado muito, claro, tinha avançado bastante, mas ainda não tinha chegado ao ponto, né, que nós estamos. O que acontece? Nós somos projetados para viver até os 40 anos. Mais de 40 anos é ciência. Eu tenho 53 anos e sou hipertenso, tomo remédio para hipertensão. O remédio que eu tomo para hipertensão foi desenvolvido por laboratórios em parceria com o FRJ, uma instituição pública, um laboratório estrangeiro, desenvolveram esse remédio que eu tomo desde os 40 anos. Sou hipertenso desde os 40 anos, tomo desde os 45 anos. Então, e outros nós temos também. Então, a ciência, ela ajuda não apenas no desenvolvimento, mas ela também ajuda na manutenção do bem-estar social. Então, é essa a função. Por isso que algo que nós, servidores, professores, servidores públicos de uma maneira geral, nós não temos partido político. Nós não somos governo, nós somos Estado. Porque a nossa obrigação é com o Estado do Brasil, com o país e com a população brasileira. Então, nós temos, através do nosso conhecimento técnico-científico, das nossas pesquisas, nossas aulas, levar isso para a população e ajudar a desenvolver isso na população. Isso é fundamental em todas as áreas do conhecimento. Então, não adianta você organizar 200 cursos de medicina que não vai resolver a questão. Porque não é só a medicina em si, são todas as áreas do conhecimento. O médico ele vai diagnosticar, a parte clínica da doença. A parte social da doença entra o papel dos historiadores, por exemplo, sociólogos, antropólogos, enfim, outros, né? Entra o papel das ciências humanas como um todo. Gráficos, cálculos, feitos matemáticos. Então, a ciência atua em conjunto. Por isso que toda a questão, a parte científica é fundamental. Por isso que eu parabenizo muito aos colegas organizadores do título do evento. O título foi a época certa, no momento certo. Interdisciplinar. Perfeito. De ciência e tecnologia. Porque é justamente isso. A ciência, ela é multidisciplinar, ela é interdisciplinar. Uma ciência ajuda a outra. Então, não adianta vir com um discurso vazio que uma ciência é melhor, é mais importante. Todas são importantes.
tem um período que uma vai se destacar. Lógico, claro, não há como. Porém, todas são importantes. Uma não existiria sem a outra. Então, todo o desenvolvimento técnico-científico é proveitoso. Por isso que é importante esse trabalho realizado pelas universidades públicas. Pelas universidades como um todo, mas sempre no topo da lista estão as universidades públicas. Principalmente em contato com a região. É esse desenvolvimento técnico-científico que ajuda o desenvolvimento da região. Tem um trabalho excelente, por exemplo, realizado pelo campus da Unifal de Poços de Caldas, que praticamente eles com uma verba, que não foi uma verba, para a área de humanas é grande, mas para outras áreas nem tanto. Com uma verba, um projeto realizado com a FAPEMIG, eles organizaram todo o sistema de esgoto de uma cidade, de um município perto de Poços de Caldas, que não existia, que era zero, eles botaram mais de 80%. Se isso é possível, com isso, a qualidade de vida melhora, diminui o número de doenças, a expectativa vai melhorar. Então, esse é o trabalho da ciência, esse é o trabalho da universidade pública. É isso que todos nós fazemos. Mesmo atualmente, estamos sendo muito questionados, somos culpados de tudo, mas nós continuaremos fazendo trabalho técnico-científico. E por isso é fundamental eventos como esse, que mais ou menos eles mapeiam como é feito esse trabalho e como esse trabalho pode ajudar no desenvolvimento tecnológico da ciência como um todo. Muito obrigado por tudo, peço desculpas porque eu me estendi um pouco, estou à inteira disposição de todos, foi um imenso prazer, uma grande honra em participar desse evento e, por favor, precisarem, é só falar. Muito obrigado, tchau, tchau.